Olá, minha gente! Tudo jóia? Que bom me conectar com você aqui através da programação da nossa TV Alba. E agora mais bacana ainda, porque a gente também está com a nossa programação através do nosso canal no YouTube. Então, todo o conteúdo, não só do Legislativo, como os programas aqui da nossa grade, estão lá disponíveis. Se você ainda não se inscreveu, é muito fácil, é muito prático. Vai lá no YouTube, coloca TV Alba, se inscreve e ativa notificações. Aí toda a programação está lá disponível para a gente, claro, ter essa troca, né, de conhecimento, de informação. E é esse o objetivo hoje também aqui no nosso OAB na TV. Estão preparados para eu revelar minhas convidadas? Programa novamente com mulheres, para a gente tratar de temáticas tão importantes com a OAB Bahia. Estou aqui recebendo hoje a presidenta da OAB, a Daniela Borges, e também com a gente a Esmeralda Oliveira, ela que é secretária-geral da OAB Bahia. Primeiro, as boas-vindas, né? Que bom ter aqui duas mulheres tão competentes que estão mudando também a cara da OAB e trazendo tanta diversidade, né, Dani? Isso que a gente começa a falar que é tema, né, constante no nosso programa. A diversidade, a participação da mulher, a questão racial, que está sempre em debate, provocando mudanças na nossa sociedade. Tudo jóia? Tudo jóia, Milena. Alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Daqui dá um olá muito especial para o público da TV Alba, que tem uma programação incrível, e esse programa que contribui tanto em temas de interesse da advocacia, mas dialogando com, né, a sociedade, o que afeta ali também a nossa sociedade. Um prazer para mim estar aqui com a nossa secretária-geral, Esmeralda Oliveira. Nós que somos uma diretoria pela primeira vez, né, aqui na Bahia, majoritariamente feminina, somos 3 mulheres em 5. E então é muito bom a gente estar aqui trazendo um tema tão importante, está conversando aqui mais uma vez, então só alegria hoje. Esmeralda, seja bem-vinda. Eu estava vendo você conversando ali nos bastidores, né, com o pessoal aqui da equipe, falando um pouquinho da sua trajetória e dessa questão da dificuldade da presença da mulher e da mulher negra, né, na advocacia, e a gente sabe que também é um reflexo de toda a sociedade. Queria que a gente já começasse o programa falando um pouquinho, né, desses desafios que você, estando aqui, mostra que é possível vencer, que tem a oportunidade aí e que deve ser cada vez maior para mais e mais mulheres. E como é que foi um pouquinho da sua trajetória? Primeiro eu queria agradecer à TV Alba. Esse programa é muito bom, eu estava comentando antes com o pessoal, e é uma alegria muito grande estar, apesar de eu ser um pouco tímida nessa... Mas, e dar bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Olha, Milena, eu estava conversando nos bastidores que realmente eu acompanho a OAB de há muito tempo e tenho prazer e alegria de hoje estarmos aqui. Daniela, presidente, mulher, a nossa vice, Cristiane Gurgel, mulher, e Esmeralda Oliveira, mulher e ainda negra, em 90 anos. Isso é muito importante e é possível que nós avancemos muito mais. Estaremos todos juntas e juntos, né, para que a OAB seja, vamos dizer assim, a cara da advocacia e da sociedade. A OAB inclusiva, a OAB participativa, a OAB democrática, a OAB onde todos e todas tenham todas as oportunidades. Então, eu tenho esse privilégio de ter acompanhado e de estar participando dessa gestão, que é uma gestão diferenciada. Que bacana, né? A gente ouvir, né, esse relato, Dani. Eu costumo falar com o pessoal de casa que ouve, né, a Esmeralda falando isso, por exemplo, que todos podem participar, né, dessa gestão da OAB, das outras também, mas os advogados e advogadas ainda falta um pouco de iniciativa para participar de uma comissão, para saber o que é que a OAB está engajada e para levar isso para a sociedade, porque é mão dupla, né, Dani? Sim. O que acontece lá reflete aqui. A gente tem esse compromisso de construir ouvindo e dialogando com a advocacia. Sim. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente fala tanto da importância da representatividade, mas é porque para a gente pensar ações que tragam, né, efetivamente impacto na vida de toda a advocacia, é importante construir com quem vive essa realidade. Claro. Por isso que a representatividade é importante. Esmeralda aqui modesta, né? Esmeralda é uma advogada assim, militante, barriga no balcão, uma vida de muita luta e sempre contribuiu muito para a advocacia nos bastidores da OAB. Sim. Né? Então ela chega
esse espaço com história, com trabalho, com conhecimento, experiência com vivência. E a gente tem esse compromisso, né? Jovem advocacia do interior, o advogado que está começando, o advogado idoso hoje enfrenta desafios próprios. Então, poder pensar a representatividade como uma forma da gente estar trazendo essas pessoas para construírem conosco essas ações, essas políticas, porque o que a gente quer é fortalecer toda a advocacia, né? E pensar ações, inclusive, para aqueles que mais precisam efetivamente. E a gente teve um projeto que a gente começou agora em julho, que é o projeto Café com Advocacia. E o primeiro foi na OAB, mas ele agora vai ser itinerante. Ótimo. Então a gente vai fazer no Fórum Rui Barbosa, no Imbuí, na Justiça do Trabalho. Mas foi de uma riqueza, porque o propósito é a diretoria num ambiente informal, né, sem protocolos, para ouvir. E a gente ouviu cada depoimento. Então, assim, isso que você trouxe, quis aproveitar aqui para fazer propaganda desse projeto. Fiquem atentos à agenda, porque o objetivo, de fato, é que a gente possa construir esses 3 anos com a advocacia baiana. Quem quiser participar de comissões, dos nossos projetos, porque a gente acredita que é assim que a gente, de fato, vai marcando esse novo tempo. É uma OAB por toda a Bahia, uma OAB de toda a Bahia, cada vez mais próxima da advocacia. E até quando você começou sua fala aqui, Esmeralda, que você falou da timidez, né? Ah, é porque eu sou tímida ainda para falar. É bom que o pessoal que está em casa também se identifica, porque tem muita gente tímida lá e que precisa despertar e tá aqui, né? Vencendo todos esses desafios, como você está aqui, a prova disso, que pode vencer. A gente trouxe aqui uma temática muito bacana, muito importante. Eu comecei o programa falando, né, desse objetivo da OAB e de toda a sociedade, que é diminuir as desigualdades, né? Desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, porque sim, a gente está em um país que é muito desigual, né? E mudar essa realidade também é papel da OAB. Eu estava aqui lendo um pouquinho a pauta e tenho certeza que você de casa também não tem muito conhecimento sobre isso, mas é uma ação tão importante. Quer ver o que é? Conselho Pleno de Entidade aprovou por unanimidade uma resolução que torna aí obrigatório que a lista sextupla, você sabe o que é isso? Não sabe não, né? Dani vai explicar pra gente. Que é elaborada pela seccional, tem aí o que faz, elabora, né, para o 5º Constitucional do TJ, que metade desses integrantes sejam mulheres, 50%, e 30% dos integrantes sejam negros ou negras. Então, isso é, assim, uma mudança também histórica, né? Queria que você explicasse ao pessoal o que lista é essa, o que é o 5º Constitucional e como essa decisão impacta diretamente na nossa sociedade. Eu vou tentar explicar de uma maneira, pensando no público que não é da área do direito, né? Então, a gente tem no Estado democrático de direito os poderes, e o Poder Judiciário, ele tem o papel de solucionar os conflitos em última instância, quem tem a última palavra. E a gente tem os julgamentos em primeiro grau, que é aquele juiz singular, é quando, né, a pessoa vai, tem uma audiência. Então, ali é a primeira instância. Mas uma coisa importante, que tem inclusive a garantia constitucional, além da ampla defesa e do contraditório, é o direito ao recurso. Então, quando tem uma decisão de primeiro grau, é possível se recorrer para o 2º grau, que são os tribunais. E o que caracteriza essa ideia, né, dessa decisão desse juiz de primeiro grau poder ser reformado nesse 2º grau, que são os tribunais, é a ideia do órgão colegiado. Ou seja, a ideia de que as pessoas conjuntamente podem rever e reavaliar aquele caso, né? Ou seja, mais pessoas juntas podem ter uma outra visão. E no pensar esses tribunais no Brasil, foi pensado a presença de 1/5 dessas vagas vindo da advocacia do Ministério Público, é o chamado 5º Constitucional, com o objetivo de oxigenar o tribunal, né? Ou seja, trazer, porque a gente pensa o judiciário é o poder dentro dessa estrutura, mas é muito importante perceber que o sistema de justiça envolve a advocacia. Não há ampla defesa, direito de defesa e contraditório, sem o advogado fazendo o trabalho no processo. O Ministério Público, a Defensoria, então é um grande sistema de justiça, cada um fazendo o seu trabalho. Então, no nosso sistema, né, de justiça, foi pensado que esses tribunais têm que ter essa oxigenação. E aí 1/5 das vagas vindo de advogados e membros do Ministério Público. Então, em um tribunal com 30 membros, necessariamente 1/5, ou seja, né, 6 vagas, tem que vir da advocacia e do Ministério Público. Então, seriam 3 advogados
e na verdade, 3 desembargadores advindos do Ministério Público. Sim. E 3 desembargadores com origem na advocacia. Porque a partir do momento que ele toma posse, ele se torna um magistrado, um membro do judiciário. Mas a origem dele é uma origem de experiência, de vida profissional, dessas diferentes carreiras. E a nossa Constituição prevê que essas instituições formem listas sêxtuplas. Então, o Ministério Público e a OAB, quando abre uma vaga, e a gente agora, por exemplo, recentemente, um desembargador vindo da advocacia se aposentou no Tribunal de Justiça. Então, a gente vai ter uma lista daqui a um tempinho. Então, a OAB vai apresentar para o tribunal uma lista com 6 nomes. E assim como também acontece quando há uma vaga do Ministério Público. Então, a lista sêxtupla é uma lista com 6 nomes, né, de advogados que são apresentados para o tribunal. O tribunal transforma essa lista sêxtupla em 3 nomes e aí, enfim, no caso do Tribunal de Justiça, é o governador que escolhe um. Né, depender da estrutura, se for um tribunal federal, é o presidente. Tá? Então, a gente agora aprovou, as mulheres estão lá, 50%. A gente aprovou que a OAB apresentará, a OAB Bahia apresentará em todas as suas listas agora metade de mulheres e 1/3, né, de advogadas e advogados negros. Então, a partir dessa regra que prevê essa oxigenação nos tribunais, com a apresentação dessa lista com 6 nomes, que as listas que a OAB da Bahia apresentará para os tribunais baianos terá necessariamente um nome de 3 mulheres, né, 3 homens e 3 mulheres, e 1/3 desses nomes de advogadas e advogados negros. E isso é um compromisso da nossa gestão, da nossa história aqui na Bahia enquanto grupo, né, de trabalhar com representatividade, de trabalhar dentro dessa perspectiva de praticar o que a gente defende. Claro. E hoje as advogadas, elas são mais da metade dos inscritos na OAB da Bahia, no Brasil. Então, de alguma maneira, é a gente trazer o reflexo disso também nessa lista que nós apresentamos para os tribunais baianos. Esmeralda, como é que você recebeu essa notícia, né? Que é fruto, com certeza, de um movimento histórico. Você, como mulher, como negra, como atuante, vê aí que tem muito mais oportunidades. Eu recebi essa proposta e essa decisão essa é uma proposta nossa, né, da nossa diretoria, um compromisso, como a presidente aqui falou, da nossa gestão e que foi aprovada, né, pela maioria, tanto é que nós estamos aqui da classe. E para mim foi uma vitória extraordinária, uma sessão histórica, onde por unanimidade nós aprovamos, né, a paridade de cotas, a paridade de gênero que já existe na OAB, em todos os órgãos da OAB, desde da diretoria até as comissões, né, tem paridade de gênero e tem a cota racial. Isso faltava para o 5º constitucional, como Daniela colocou aqui, que nós aprovamos nessa sessão, que teve uma contribuição extraordinária do movimento negro organizado, que participa da OAB, do sistema OAB. E eu fiquei muito feliz, Milena, porque pela primeira vez na história, nós mulheres estamos assumindo, tendo acesso a algumas instâncias de poder. Ainda é pouco, mas é vitória, né? Claro. Podemos considerar, assim, uma vitória extraordinária e que nós estamos nos organizando e vamos avançar cada vez mais. Então, essa sessão eu me emocionei, fui a última a falar, fiz um discurso, assim, bem inflamado, porque eu sou tímida, mas quando eu estou, assim, bem envolvida, eu me solto mais. Aqui eu quero pedir desculpa a quem nos está assistindo e a vocês, porque eu estou um pouco nervosa, porque eu não tenho esse hábito de aparecer, de dar entrevista. Gente, então, detalhe importante, porque a eleição da Bahia é direta. Quem escolhe essa lista é a advocacia. Né? Isso veio com Luiz Viana, quando ele toma posse no primeiro mandato dele. Então, a gente tem, de fato, um processo democrático, porque é a classe que vota nesses nomes, então os candidatos se apresentam, mas quem forma a lista é a advocacia baiana. Então a gente tem democracia e representatividade consagradas aqui na nossa seccional. Pois é, e você que ligou a TV agora, que está vendo aqui essas mulheres conversando sobre um tema que tem que estar aí, ó, todos os dias,
para os homens e para as mulheres, né, debaterem, colocarem em prática, que é a paridade de gênero, que é a questão racial. Daniela Borges, Esmeralda Oliveira, eu, Milena Barreto, e você aqui na TV Alba, do nosso OAB Bahia. A gente vai, breve intervalo, tá? É coisa rápida e a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Fica aí. Já estamos de volta aqui na nossa TV Alba para falar da participação das mulheres também na Ordem dos Advogados, Seccional Bahia. E essa questão, gente, da paridade de gênero já estava lá presente na OAB muito antes dessa decisão. A gente já conversava aqui nos bastidores sobre a importância de decisões como essa, até numa composição de uma mesa, né, em um evento. Muitos órgãos mandam seus representantes porque os diretores, os presidentes são homens e está ali aquela figura masculina toda na mesa para discutir de temáticas que são relacionadas também as mulheres, né? A gente costuma falar muito no jornalismo sobre o falar de e falar sobre. Quando você tem propriedade, quando você tem a vivência, é necessário, meu Deus, né? Isso aí é algo que todo mundo já deve ter percebido, a presença das mulheres. E queria saber, Dani, um pouco dessa luta de vocês, que já é anterior, né, a essa decisão. O que é que você ouvia, né, ali no dia a dia, quando você já lá atrás falava, não, mulher tem que estar aqui, tem que ter mais mulher. Como é que foi aí até alcançar esse objetivo mesmo? Aqui na Bahia a gente tem uma história que isso veio de uma maneira com luta e protagonismo das mulheres, mas também com uma construção de grupo, com muitos homens aliados. Eu, no triênio passado, eu presidi a Comissão Nacional da Mulher Advogada, então eu consigo ver que tem realidades muito diferentes, né? Mas aqui na Bahia foi uma construção. A gente trouxe a paridade de gênero antes de ser obrigatório nas eleições. Então, não havia obrigatoriedade. A OAB da Bahia já tinha paridade de gênero no seu conselho, já tinha mulheres incríveis em muitos espaços. E a gente, no triênio passado, a Comissão Nacional e as mulheres, uma grande rede, uma construção coletiva, a gente torna obrigatório nas eleições da OAB paridade de gênero e as cotas. E aí a gente traz representatividade nesse contexto que eu sinalizei. As mulheres já são maioria dos advogados no Brasil, na Bahia, na maior parte dos estados. E isso traz uma diferença muito grande, porque eu digo sempre que as advogadas, elas enfrentam todos os problemas que os advogados homens também enfrentam. Violação de prerrogativas, desafios de honorários, mas a gente enfrenta desafios a mais. Então, quando a gente pensa nas desigualdades que a gente tem e nas políticas e no que a gente precisa fazer para promover, construir uma realidade com mais igualdade, a gente precisa das mulheres participando desses espaços para a gente poder construir, né, das mulheres, da advocacia negra, do jovem advogado, do advogado do interior, dos advogados que vivem as diferentes realidades da profissão. E é interessante porque eu estava lembrando ali nos bastidores que na época que a gente defendia a paridade nas eleições, alguns colegas diziam assim, mas se tivesse a regra da paridade, 50%, 50%, né? 51% homens, 50% mulheres, as mulheres não vão poder ser a maioria. Aí eu sempre dizia, mas a gente não quer ser a maioria, a gente quer construir com vocês. A gente só quer ter a garantia de estar nos espaços. A gente quer ter a garantia de estar nos espaços para construir com. Eu digo sempre, não são mulheres versus homens, são mulheres e homens buscando uma advocacia mais fortalecida, uma advocacia mais valorizada para todos e para todas. A gente construir isso juntos. Trazendo isso para a sociedade, a gente vê nítidos resultados dessa presença feminina e nas políticas públicas, né? Isso. A gente falava aqui também nos bastidores do evento, gente, do Quero Você Eleita, que teve ontem, né? Acho que dia 20, me parece. Sim. E aí o que acontece? A gente falava aqui dessas políticas, por exemplo, a dignidade menstrual. Se não tivesse uma mulher ali, né, não ia se colocar no lugar, lembrar o que é que as meninas passam, quantas meninas deixam de ir para a escola por conta disso, às vezes pela falta de itens básicos de higiene. Então, são políticas públicas, no caso, né, da classe, idem. Né? Tem a sala da OAB de amamentação, né? Diz aí algumas coisas para a gente sintonizar quem está em casa, que parece ser algo distante, mas é ali no dia a dia, no simples, no básico, né? Você tocou nesse assunto, eu sou tributarista, advogo, sou professora nessa área. E tem uma questão interessantíssima que começou nos Estados Unidos com a alta tributação dos absorventes. Então, tributação como supérfluo.
supérfluo para quem? Né? Então, assim, por a gente perceber a importância de ter mulheres nos espaços, não, isso é mais do que essencial. Né? Então, isso é um item de necessidade essencial para a maior parte, para metade, ou a depender, né, do contexto, mais da metade da população. Então, isso é muito importante, é uma demonstração da importância mesmo das mulheres nos espaços para construir junto a partir dessa perspectiva, né, de estar como mulher no mundo com todos os desafios que é estar mulher no mundo com tantas desigualdades. Eu, quando era diretora tesoureira, eu tomei posse grávida. Com 6 meses, meu filho mais novo nasceu. E eu não tinha muito leite, eu viajei com ele algumas vezes e não tinha uma sala de amamentação nos lugares em que eu estava, porque as mulheres não estão, em princípio, né, nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão. E aí foi muito interessante, porque eu era tesoureira, depois na presidência da CNMA a gente fez uma sala de amamentação lá no Conselho Federal. Aqui na Bahia, né, esse cuidado da gente ter esses espaços para as mulheres é um tempo tão curto, Milena, na vida da mulher. Mas às vezes significa para muitas abrir mão de carreira, abrir mão de promoção. E eu digo sempre assim, que as mulheres têm o direito de escolher ter filhos, não ter filhos, mas aquelas que escolhem, elas têm o direito de viver o que elas quiserem ser no mundo, né? Não tem que escolher maternidade ou trabalho, maternidade ou ocupar um espaço, né? A gente precisa ter a possibilidade de ser quem a gente quer ser no mundo. Nem todas as mulheres querem estar em espaços políticos, como nem todos os homens. Sim. O problema é que quando a mulher quer, é muito mais difícil. Mas nós também temos os direitos de estar nesses espaços. Eu tenho um filho de 6 anos e um outro de 8 anos. Eu deixei um em casa ali, se sentindo mal. A tal da virose. E vim para cá e estou aqui. Né? Então, essa é uma realidade que a gente vive. Então, a gente precisa ter um olhar especial para isso. E eu acho que um ponto, a gente está falando sobre quinto, né? Pensar esse sistema de justiça. Porque quando os direitos são violados, o cidadão busca o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele tem um papel muito importante na efetividade dos direitos da nossa Constituição e também do combate à violação. Então, quando a gente fala, por exemplo, na violência contra a mulher, a gente encontra, não é algo geral, mas a gente encontra pontualmente um reflexo do machismo na nossa sociedade. Teve um caso famoso no interior de São Paulo que o magistrado, numa audiência gravada, disse: a Lei Maria da Penha não importa. Né? Ele praticou naquela audiência uma nova violência contra aquela mulher. Claro. A gente tem casos desses atores do sistema de justiça reproduzindo isso. Então, a importância da gente pensar, né, como advogados, como judiciário, Ministério Público, Defensoria, qual o papel que a gente está fazendo na mudança dessa realidade. E eu acho que a OAB ela tem sido, a OAB Bahia, muito atuante, um farol, né, no sentido de defender a nossa Constituição, uma realidade melhor para a nossa advocacia e para o buscado praticar. Porque eu acho que isso é importante, sabe? A gente praticar o que a gente defende, praticar em casa. Como é que eu vou defender fora em se casa eu não estou fazendo viver, dentro? Né? Então, a gente tem assim, esse compromisso e eu acho que a aprovação dessa resolução como norma geral é um sinal disso. Sim. Desse compromisso, né, com esses valores, né, inclusive que nos elegeram, e ao mesmo tempo também vamos fazer o dever de casa, o que nos cabe enquanto instituição, buscando a construção de uma sociedade melhor. Foi bacana você trazer esse exemplo da questão do feminicídio, dessa questão de contestar, né, a Maria da Penha, porque aí já me traz também para mais um resultado na prática da presença feminina e da importância das comissões. Aqui na Assembleia, a gente teve o lançamento do livro, né, o Protocolo do Feminicídio na Bahia. E é resultado também do trabalho de algumas comissões da OAB que juntas, né, com outros órgãos da sociedade, se juntaram para criar ali, de fato, um protocolo mesmo de como essa mulher deve ser tratada, de como o crime pode ser identificado. Então, é para que você que está em casa saiba que isso que a gente está conversando aqui, na teoria, né, a questão da presença da mulher em onde ela quiser, já tem resultados práticos como este protocolo e como tantos outros. Agora, é importante a gente também trazer para quem está em casa, Dani, as dificuldades que ainda existem, né, para que essas mulheres, por exemplo, ocupem lugares aqui nessa temática que a gente está falando. Sim. Tribunal de Justiça, por exemplo. Quais são as principais dificuldades hoje, na sua opinião, que a gente precisa estar intensificando esse diálogo para acelerar essa mudança de dados?
Eu sempre digo que, como eu acho que já trouxe até alguns elementos, Sim, né? vários. Então, assim, as mulheres, elas terminam tendo um papel, um contexto, na realidade, que já torna para elas mais difícil quando a gente pensa a ocupação delas com atividades, por exemplo, ligadas a filhos, a casa, que faz com que, naturalmente, muitas mulheres, sem necessariamente estrutura familiar, de rede de apoio, recurso financeiro, consigam dar conta de tudo. Eu acho que esse é um primeiro ponto. A gente tem uma realidade também econômica que muitas vezes afetam, né, essas mulheres quando elas vão tomar decisões em relação a movimentações mesmo, de ocupar espaços, de disputar vagas, né? Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de normas como essa para poder trazer condições melhores para que essas mulheres possam participar desses pleitos, porque o cenário ele é mais complexo. A nossa eleição, por exemplo, é uma eleição direta. Então, rodar este estado da Bahia, eu que rodei na eleição e rodei de novo agora nas posses e já estou rodando de novo, assim, é uma Bahia linda, imensa, então não é fácil, por exemplo, né? Para nenhuma pessoa que se dispõe a ser candidato ao 5º, né, constitucional, a lista 6ª da advocacia, rodar todo o nosso estado. Isso é um desafio para as mulheres, né? Muito desafio. É um desafio para os homens também, né? Não vamos... mas para as mulheres é um desafio maior. Por conta dessa questão, né, que a gente falou aqui de família, você citou um exemplo que me ocorreu, uma entrevista que eu fiz para uma deputada aqui mesmo da Assembleia durante a pandemia, sabendo da rotina dela e viriam eleições, como é que foi vencer e tal. Ela dizendo sobre isso. Ela disse: Milena, minha família é uma família com tradição na política e eu tinha tentado por 3 vezes e tinha perdido. E eu já não tinha mais o incentivo nem na minha própria família, né? Então, imagina para aquelas mulheres já trazendo essa temática, né, das eleições, da participação feminina. Você que está acompanhando o programa talvez não saiba, daqui da casa a gente tem só 10 mulheres representando. É outra coisa que a gente precisa mudar, né? E ainda bem que tem eleições esse ano, porque aqui você pode também estar fazendo parte dessa mudança. De que forma? Pesquisando sobre as mulheres que são candidatas, sabendo o que elas defendem, né? E buscando também mudar esses dados. Ela me dizia isso, que a família também foi uma dificuldade muito grande para ela, né? Deixar os filhos e sair para fazer campanha, as críticas na própria família ali, para que você vai, seu marido já deixe ele só nisso e tal. E as próprias mulheres se cobram, porque, querendo ou não, nós somos filhos do nosso tempo, né? A forma como a gente constrói as nossas identidades e as cobranças em relação a nós mesmas, a gente não pode ignorar, né? Eu digo sempre, eu me desconstruo, me reconstruo um pouquinho todos os dias e é difícil mesmo. Então, eu vejo as mulheres, elas se cobram. E encontram também na sociedade a cobrança. Né? Então, é de fato, né, muito difícil conciliar toda essa realidade. Por isso a importância de normas como essa. Eu digo sempre, eu sonho com um dia que a gente não precise de uma norma que preveja obrigatoriedade de paridade, de cota, porque significará que neste dia nós estaríamos realmente em igualdade de condições. Gabriela Hollenberg defende isso, a quantidade de mulher estabelecida ali nas cadeiras. Mas enquanto isso ainda não existe, a gente precisa de normas como essa, para que um dia não precisemos. Né? Eu acho que essa é a questão assim, mais central, né? Quando a gente fala sobre isso, é por entender que esses espaços institucionais, e aí eu não digo só política partidária, mas esses espaços institucionais, que têm essa política institucional, são os espaços de construção. Construção de políticas, de projetos, de programas que impactam e que podem impulsionar essas transformações, né? Então, acho que por isso a importância da representatividade. Eu queria fazer, inclusive, uma observação com relação a esse tema, que, para dar um exemplo, na última eleição para o 5º Constitucional, eu fui uma das candidatas. Eram 20 homens e 4 mulheres. Entramos, a lista 6ª foi formada por 4 homens e 2 mulheres. Inclusive eu fui uma das mais votadas, eu e uma colega, Lia Barroso. E no tribunal foi escolhido 3 homens e a OAB mandou 2 mulheres, a lista da OAB. Sim. E não foi incluída no tribunal nenhuma mulher, foram os 3 homens. As 2 mulheres que estavam na lista da OAB não entraram. Essa é uma das dificuldades que nós precisamos lutar ainda mais para que mude. A outra coisa que eu gostaria de falar é que realmente, com todo
o respeito aos companheiros homens, né? Mas as mulheres, no caso, quando elas assumem alguma instância de poder, de certa forma, ela leva para esse poder, ela leva para a sociedade a vivência dela, que não necessariamente os homens vivem aquela mesma, tem aquela mesma vivência. Claro. Então, eu acho que nós somos mais sensíveis para certos aspectos. Eu dou um exemplo, isso na ordem. Nós três, nós somos do mesmo grupo, nós estamos ampliando mais tudo que foi feito por quem nos antecedeu. Só que hoje você sente nitidamente a diferença, até a forma das coisas acontecerem na OAB. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo simples que demonstra isso. No café da manhã, com a diretoria que Daniela mencionou aqui, até a forma de se colocar as cadeiras, que era para inclusão, o objetivo era esse, a participação, as pessoas sentirem, os advogados e advogadas sentirem partícipes da OAB, que era a sua casa, mudou literalmente, assim, o evento foi extraordinário, as pessoas se sentiram à vontade, acolhidas, os depoimentos maravilhosos, emocionantes. Então, eu acho que fazemos a diferença porque nós levamos a nossa vivência e nós temos, assim, nós colocamos na prática tudo isso que foi dito aqui, do que nós pensamos na prática, nós tentamos fazer o melhor possível e acho que essa diretoria, até esses 3 anos, vai fazer muita diferença e vai ficar na história da nossa instituição e da sociedade como um todo. Eu acredito muito que quando cada um chega trazendo algo novo, soma e é potência. Né? Então, eu acho que a gente tem características, normalmente, né, masculinas, que são muito importantes. E quando as mulheres chegam, elas chegam também trazendo outra... Né? Por isso a importância da diversidade. Hoje isso é avaliado, inclusive, em empresas, né? Assim, do ponto de vista mesmo de resultados econômicos em empresas, como diversidade traz melhores resultados, porque as pessoas elas vão ter visões diferentes e propõem soluções mais eficientes. Então, a importância disso, né, da gente poder pensar pessoas em locais de perspectivas diferentes no mundo, trazendo esse construir junto. Eu acho que isso é potência, né, de resultados melhores, potência para a gente poder fazer esses movimentos, assim, de construir uma realidade melhor. A advocacia hoje vive um momento muito difícil, como a nossa sociedade, né? A gente vive uma crise econômica, então a gente poder usar isso como uma força para a gente poder construir uma realidade melhor. E trazer mais resultados para a nossa sociedade, para você que está em casa acompanhando o programa. Passou rápido, né? Porque a gente gosta mesmo de conversar, ainda mais sobre essa temática que a gente tem propriedade, que a Esmeralda trouxe bem, a gente tem essa sensibilidade de perceber o que é que você está aí precisando, o que é que as instituições estão precisando, e isso que é bacana. A gente já está finalizando, então eu tenho que pedir aqui suas palavras finais para o público que está acompanhando o nosso OAB, os advogados, advogadas e aqueles que estão ali zapeando e que querem aprender e que pararam e disseram: que programa é esse, com 3 mulheres falando de uma temática que quer mais mulher participando? Então, Dani, a oportunidade, né, de você se despedir, falar dessa gestão aí e já deixar o convite também, né, para que as pessoas sejam mais atuantes, onde elas quiserem. Agradecer, Milena, mais uma vez por estar aqui com você, esse bate-papo assim que passa voando mesmo, de tão agradável que mandar um abraço para todos aqueles que acompanham a TV Alba, dizer, olha, vamos conhecer mais aí do trabalho da OAB da Bahia, quem quiser da advocacia, somar esforços, somar forças nas comissões, nos nossos projetos. A gente está com uma programação incrível para o mês da advocacia, então já deixar também aqui esse convite, projetos sendo lançados, uma programação incrível. E falar, né, que a OAB é a OAB de toda a advocacia baiana, aberta para toda essa advocacia baiana, porque a gente acredita nisso como um valor mesmo para a gente realizar e trabalhar bastante esses 3 anos. Dizer que é uma alegria especial estar aqui com Esmeralda Oliveira, essa mulher incrível. E eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, quero deixar essa mensagem final, música de Daniela Mercury, que ela gravou com Caetano, que fala, a minha alma não tem roupinha, a minha alma não tem caixinha, a minha alma... Aí ela termina dizendo, a minha alma só tem asinhas. E eu acho que a alma de todo ser humano tem asas, mas não é dado a todos o direito de voar.
E acho que é sobre isso, quando a gente fala, né, da importância da gente pensar políticas para aqueles que, apesar de terem vocação, de quererem algo, de repente não conseguem, né? E então, acho que por isso também o nosso trabalho. E pior é quando querem podar nossas asinhas, né, Esmeralda? Com certeza. Sua mensagem final para o público de casa. Eu gostaria de agradecer a vocês e dizer que esse programa é maravilhoso, extraordinário, tem nos ajudado muito. Eu acho que é uma mão dupla. Que bom. Né, na divulgação, não só das questões relacionadas à advocacia, como também à sociedade. Essa é a primeira coisa. A segunda é dizer que a OAB é de todos os advogados e também a sociedade que nos procura, as portas estão abertas. E eu fico assim pensando, Milena, que às vezes os colegas falam assim, a OAB não faz nada. E aí eu questiono o meu colega, a OAB não tem uma questão relacionada à classe importante que a OAB não tenha uma intervenção, não faça algo. Então, eu quero conclamar os colegas a participarem, a procurarem todos os canais de comunicação para se inteirar e vir participar conosco para que a OAB faça o papel dela, ela cumpra o seu papel e fortaleça a advocacia, a sociedade, a democracia, o Estado Democrático de Direito, que é uma das funções primordiais da OAB Bahia. Exatamente. E só um parênteses, essa equipe maravilhosa da TV Alba. Agradecer aqui esse time maravilhoso. Estão ali nos bastidores. É, uma equipe assim maravilhosa, viu? Obrigada, Dani. Eu me senti assim super em casa, apesar de ainda estar no... Que bom, e que bom que vocês falaram dessa questão da parceria, da mão dupla, porque para você que está em casa saber, a TV Alba é uma TV pública, né, uma TV legislativa, e é nosso papel, nossa missão, levar para você que está em casa cada vez mais transparência, informação, conhecimento, e que bacana que essa parceria com a AB está aí já, né, de longas datas, e lá atrás, quando o Fabrício falou isso, né, Fabrício, a gente vai falar juridiquês na TV, eu não sei, eu não entendo nada, eu não sou advogada, tal. Ele, não, vamos falar com a linguagem mais simples, mais coloquial possível, e de fato aconteceu, né? E tantos advogados, advogadas, presidentes de comissões já passaram por aqui com esse objetivo principal, que é esclarecer, né, o telespectador. A gente estourou um pouquinho o tempo, acho que agora as letrinhas já estão subindo, então eu vou me despedir de vocês. Semana que vem tem mais, tá? Obrigada, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau.